Antes de qualquer coisa, eu quero, em nome da Pastoral Universitária da PUC São Paulo, agradecer a presença de todos, mas, de modo especial, o professor João Décio, que, de bom grado, aceitou esse desafio, que foi abrir esse ciclo de palestra em que nós pretendemos realizar até o próximo ano sobre a teologia do Papa Francisco. E, para iniciarmos, eu gostaria, como assim nós pensamos na equipe, falar o que nos inspirou a pensar esse ciclo de palestra. Assim diz a nossa fonte de inspiração, que é uma fala do Papa Francisco, no discurso teológico que ele fez no dia 21 de junho, em uma faculdade comandada pelos jesuítas na Itália. Dizia ele o seguinte: eu sonho com uma faculdade teológica em que se viva a convivialidade das diferenças, em que se pratique uma teologia do diálogo e da acolhida, em que se experimente o modelo do poliedro do saber teológico em vez de uma esfera estática e desencarnada, em que a pesquisa teológica seja capaz de promover um desafiador, mas convincente processo de enculturação. Portanto, desta forma, é que nós iniciaremos esse ciclo de palestra, como eu disse, tendo como fonte inspiradora esse pequeno trecho do discurso do Papa Francisco. E agora eu passo a falar um pouquinho das credenciais do professor João Décio. É licenciado em Filosofia e bacharel em Teologia, tudo por casas que pertencem a esta casa agora também. É especializado em Ciências da Religião pela PUC Minas, mestre em Ciências da Religião por esta casa, e é livre docente aqui também, trabalha como professor no ITESP e também é editor da editora Paulinas. E demais, dispensa qualquer comentário. Professor João Décio, agora é com você. Só para finalizar a minha parte, ele tem 30, 40, 50, nós marcamos 1 hora, né? Pode ser 1 hora. Após esse tempo, nós abriremos para algumas perguntas. Essas perguntas serão feitas aqui ao microfone. O João, que é um colega aqui do direito, vai estar passando o microfone para vocês. Então, vamos lá, que o Marconi está com tanta pressa assim como nós. Muito bem, está bem aqui. Então, muito obrigado, Zé Antônio. Eu agradeço o convite da Pastoral. Quero cumprimentar o pessoal da Pastoral, na pessoa do Zé Antônio, cumprimentar os colegas aqui presentes, né? Professor Ruas, que volta à PUC, muito obrigado pela honra da presença, Renato. Orientando os alunos, muito bem-vindos. Pois é, o Zé Antônio, quando me convidou, disse o seguinte: você faz um panorama sobre o Papa Francisco e depois, na sequência, a gente vai aprofundando temas particulares. Então, eu tenho aqui o desafio de apresentar um pouco um plano geral, as bases, a moldura geral daquilo que depois vai vir como aprofundamento de temáticas específicas em relação aos ensinamentos do Papa Francisco. Eu acho que o grande intuito da academia, não é? Estamos aqui na universidade, embora trabalhando com uma prática, com a pastoral, é precisamente a gente ir além daquilo que o senso comum reproduz diariamente. Então, não há dúvida de que o Papa Francisco é uma figura pública, desde que assumiu o pontificado, uma figura muito presente na mídia, uma figura tratada com entusiasmo, às vezes com rejeição. Então, uma figura, digamos que na mídia ele é uma figura polêmica, e isto hoje adquire dinâmicas novas, sobretudo com as redes sociais. Então, eu acho que é muito importante que, de fato, a gente pare e converse um pouco sobre o que significa Papa Francisco e o seu ensinamento. Então, digamos que nós temos aqui três esferas importantes nessa conversa inicial. Primeiro, que se trata de um Papa,
que é um papa na tradição católica? Eu sei que tem gente aqui que não é católica, mas veio aqui para entender o que significa um papa. Né? Essa é uma primeira questão. Quem é o papa na tradição católica? E, portanto, quando o papa ensina, o que significa um papa ensinar? Na tradição católica, acho que essa é a primeira questão. Muito rapidamente eu vou falar. Segunda coisa, o que significa o pontificado deste Papa? Né? Francisco é apresentado como um Papa reformador desde que assumiu o pontificado, de fato. Ele assume o pontificado investido dessa missão de reformar a Igreja. Essa é uma outra questão importante. E acho que a terceira e última questão é aquilo que veio como delimitação aqui do nosso título, que é a ideia de ir da indiferença à solidariedade, como uma marca, digamos, essencial do pontificado e mais que do pontificado, da própria pessoa do Papa Francisco. Então, eu vou trabalhar esses três aspectos, indo do mais geral, do mais clássico, do mais doutrinal, do mais teológico, se quiser, que é a própria figura do Papa, chegando àquilo que é postura dele, assumida por ele, que é programática de vida e de pontificado dele, que é a questão da solidariedade. Então, eu acho que um pouco isso. Né? Eu vou trabalhar utilizando de uma linguagem própria, como todas as áreas de conhecimento utilizam da sua linguagem própria. Então, me desculpe se algum termo for muito ad intra ao vocabulário aqui, ou da teologia, ou do católico, então fiquem à vontade para dizer não entendi. Não é? Tranquilo? E espero que no atacado aqui a gente se entenda. Então, vamos lá, aperte os cintos. Eu tenho que sair meio-dia, Zé Antônio, porque eu tenho uma banca a 1h da tarde e eu tenho que almoçar nesse intervalo, não é? Muito bem. Eu acho que dá para a gente trabalhar. Então, tá certo. O que significa um ensinamento papal? Não é? O ensinamento papal na Igreja Católica é chamado de magistério. Você tem o magistério ordinário e o magistério extraordinário. O Papa exerce um magistério ordinário na Igreja Católica. Ele ensina investido de uma autoridade. Eu não vou entrar nos detalhes dessa teologia da autoridade do ensinamento papal, mas é isto. Então, de forma que quando o Papa ensina é diferente de quando um teólogo escreve um livro. Nós fizemos aqui uma coleção sobre a teologia do Papa Francisco. O magistério do teólogo não tem na Igreja Católica o mesmo peso do magistério papal, embora exerça também o magistério. Você tem na Igreja Católica o magistério ordinário, que é o Papa que ensina em conjunto com os bispos, você tem o magistério extraordinário com os concílios, no nosso caso vivemos a era do conciliar, do Concílio Vaticano II, e você tem os magistérios locais. Então, os bispos da América Latina, quando se reúnem, entram em consenso e ensinam, é exercício de magistério local. Então, é claro que o peso teológico varia, e o Papa estaria no centro deste grande peso teológico do ensino oficial da Igreja. A ideia básica aqui é assim, de onde vem essa figura do Papa? Não é? Não cai do céu. Evidentemente, como tudo que é humano, a figura do papado ela foi sendo elaborada, ela foi sendo construída numa circularidade entre textos canônicos e práticas políticas localizadas. É dessa circularidade que nasce a figura do Papa. E nasce por que a figura do Papa? Eu acho que aqui duas coisas importantes. Primeiro, o Papa nasce como uma figura de consenso. De garantia da unidade da fé, para ficar no jargão teológico. Então, quando no cristianismo primitivo, na medida que as comunidades se espalham pelo mundo do Império Romano, pelas cidades helênicas, e se misturam com o pensamento grego, se misturam com as práticas religiosas, então, obviamente, nessa expansão, a diversidade passa a ser um problema interno. Então, como garantia de unidade daquilo que se entendia como essencial para a tradição da fé, vão surgindo figuras axiais, centrais, e em torno de alguns bispos do mundo antigo. Então, você tem o bispo de Roma, você tem o bispo de Antioquia, você tem o bispo de Alexandria, você tem o bispo de Jerusalém,
que, no momento de dissenso, de conflito, e às vezes conflito até pesado do ponto de vista do que se devia entender por Cristo, por Sagrada Escritura, por sacramento e assim por diante, alguns bispos se tornam referências e exercem a função de dar a palavra final e resolver aquele problema, uma espécie de sentença final. Então, você começa a surgir na igreja os grandes bispos, as grandes sedes, os metropolitas. O de Roma é um deles. E, gradativamente, o bispo de Roma ele vai se tornando, no Ocidente, a grande referência. Tem uma longa história, evidentemente, isso, tem uma teologia por debaixo. Obviamente, a figura de Pedro exerce um papel importante como a fundamentação teológico-canônica da referencialidade do bispo de Roma. Então, é assim que surge essa figura, que gradativamente se torna uma figura referencial, que ensina para garantir a unidade da fé. Essa é a primeira coisa importante. E isso permanece como uma espécie de doutrina do papado até hoje. Então, quando o Papa ensina, ele ensina confirmando a fé, confirmando a unidade da fé, em comunhão com o conjunto dos bispos do mundo todo, no caso do Ocidente todo. Claro que aqui tem um cisma do Oriente, em que o patriarca de Constantinopla sempre exercia um papel meio que antitético ao bispo de Roma, etc. E tal. Isso é importante. Francisco resgata muito essa ideia fundante do papado quando ele se apresenta, desde o primeiro momento, como bispo de Roma. Parece pouco isso? Não é pouco. Quando Francisco diz, eu estou aqui, sou bispo de Roma, ele está resgatando essa ideia da referencialidade de um bispado, no caso Roma, que se torna referência para todo o Ocidente, em parte para o Oriente também, que tem os ritos orientais. Porém, ele não é uma espécie de bispo do mundo, que muitas vezes a gente encara o Papa como uma espécie de bispo do mundo católico. Não. Bispo de Roma que exerce um primado com toda a justificativa bíblica do carisma petrino, digamos assim, porém referência para a tradição ocidental. Segunda coisa, que caracteriza, então, o ensinamento de um Papa enquanto sinal da unidade, testemunho da unidade, confirmação na unidade. O ensinamento papal para a tradição cristã católica, ele significa a última palavra do exercício da tradição. Engana quem acha que tradição é a repetição de algo eterno que sempre foi assim. Isso é bobagem, a história da teologia e da igreja diz exatamente o contrário, a sociologia do conhecimento diz exatamente o contrário, e uma boa teologia diz exatamente o contrário. Né? A tradição, no sentido de traditio do latim, é exatamente a transmissão. É aquilo que você transmite em cada tempo e lugar, da forma mais clara e mais coerente possível, de forma que, na tradição católica, o magistério atual exerce uma espécie de ministério hermenêutico, que é a chave de leitura para interpretar o conjunto todo. Não é? Então, o último concílio ele é a chave de leitura para interpretar o conjunto todo, para trás. Se tem ruptura, se tem continuidade, essa é uma outra discussão bastante interessante, que esteve muito acesa até recentemente, hoje menos. Mas, de qualquer forma, o ensinamento de um Papa atual ele é chave de leitura para o conjunto inteiro daquilo que é transmitido, e é o presente interpretando o passado, atualizando o passado. Nesse sentido, o magistério papal ele é sempre um exercício da própria tradição, que se passa no tempo e no espaço, que daria uma longa conversa. Eu acho que esta é uma primeira colocação aí importante para a gente compreender qual que é o significado do ensinamento de um Papa atual. Por que isto é importante? Porque a gente vive hoje, todo mundo sabe disso, para o bem ou para o mal, não é? Mas talvez mais para o mal, uma cultura completamente relativista, que termina no indivíduo. Né? O relativismo termina num único absoluto, que é o indivíduo. Porque, já que você não tem mais referência, o que sobra nessa referência toda? Sobra o eu e o meu eu. Não é?
como instância última, parâmetro de verdade, né? Essa é um pouco a cultura do relativismo que predomina e vai predominando em todas as áreas e chega até na ciência, né? Às vezes, aqui dando aula com os alunos de graduação, você pergunta certas coisas, depende do indivíduo. A ética, depende de cada um. Dissolve, né? Você não sobra absolutamente nada. A gente vive um pouco isso e, curiosamente, a gente vive ainda isso dentro da igreja. É óbvio, a igreja está dentro do mundo, a igreja católica, hoje, ela reproduz de uma forma muito clara e, eu diria, muito dramática e muito complicada também o relativismo. Nós temos magistérios paralelos. Você tem grupos católicos que se confrontam com Francisco, grupo que reza o terço toda semana, 1000 Ave-Marias, né? Você como é que aguenta rezar 1000 Ave-Marias toda semana, e que escuta o Olavo de Carvalho, não escuta o Papa Francisco, e usa as palavras do Olavo de Carvalho para criticar o Papa Francisco. Quer dizer, então, é neste contexto, resgatar o que é que significa, sem nenhum autoritarismo, sem nenhuma imposição, alguém que é a testemunha da unidade e que te fornece a chave geral para a compreensão daquela tradição, se torna algo bastante relevante. Não é? Bastante relevante. E Francisco, obviamente, como os demais papas, é o Papa atual, não é? E que exerce essa função. Não é? Muito bem, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é Francisco como um Papa reformador. De onde vem isso? Isso vem do conclave. Todo mundo se lembra da renúncia do Bento XVI. Para alguns analistas, a renúncia do Bento XVI instaura, no sentido grego, da crise. Né? Para o grego, a crise é um momento que você confronta os diversos sintomas e posso dizer, o problema é este. É um termo médico. Né? Quer dizer, a saída do Bento XVI ela escancara uma crise que vinha sendo administrada a trancos e barrancos pelo próprio Papa, pelos bispos, com todos os problemas, que aqui, eu acho que agora todo mundo se lembra, mesmo os que têm cara de criança, que eu vejo aqui na minha frente, porque não faz tanto tempo, menos de 7 anos, né, de uma grande crise na Igreja Católica. De uma crise que pegava o centro do poder administrativo, na Cúria Romana, mas de uma crise que se espalhava pelo corpo eclesial de uma forma geral, com os escândalos de pedofilia, gravíssimos, sobretudo na América do Norte, mas isso vai se espalhando, enfim. E uma crise política dentro do pontificado. Quem é que não se lembra lá do mordomo retirando os documentos da mesa do Bento XVI? Né? E o problema político que decorreu daí. O Bento XVI joga a toalha e diz, assim, não dá mais, eu não administro, eu estou velho, enfim. Quer dizer, instaura, de fato, a famosa crise na Igreja Católica. E, do ponto de vista da sociologia da weberiana e até da sociologia do poder e da administração, em situações dramáticas de crise de uma instituição, obviamente, os quadros internos da instituição deixam de ser legítimos para a sucessão. Então, no meu modo de ver, do ponto de vista da sociologia da religião, é absolutamente compreensível que o candidato legítimo seja de fora. Então, a história do Papa do fim do mundo é completamente compreensível, que o Papa venha do fim do mundo. Eu estou aqui tentando fazer análise, não estou excluindo aqui cristãos católicos, que o Espírito Santo haja. A questão é só a seguinte, o Espírito Santo age por dentro dos fatos, por dentro da história, e não apesar da história. Né? Isso é básico na doutrina católica. Né? Tomás de Aquino dizia que a graça supõe a natureza, portanto, a graça supõe a história, portanto, a graça supõe o conflito, portanto, percebe? Portanto, a graça supõe também a ação humana, não é algo que se imponha, mas se dá por dentro. Agora, olhando analiticamente, Francisco é um personagem que surge como a saída institucional viável. Não dá para retirar quadros sucessórios numa instituição completamente dissolvida na crise. É alguém de fora. E é claro que os discursos de Francisco naquelas congregações que antecederam a eleição, eles foram muito importantes. Francisco teve uma presença muito clara, um discurso muito crítico, muito transparente, dizendo o seguinte, que o grande problema da crise da Igreja Católica era a igreja autorreferenciada. Ele volta a esse termo. A igreja autorreferenciada é o quê? É a igreja que achava que existia por si mesma.
Né? A igreja é a embarcação que vai no mar da história, que tem um ponto de chegada e teve um ponto de partida. Ela nasce de um mistério, ela nasce de uma experiência, se apresenta como sinal dessa experiência. O Vaticano II vai dizer que ela é o sacramento universal de salvação, é isso que está querendo dizer. Alguns dizem que ela é o sacramento do reino, a origem dela está lá, ela não nasce por si mesma e não vive por si mesma. E com uma missão de serviço à humanidade, em cada tempo e lugar. Portanto, essa relatividade eclesiológica ela é importantíssima. Francisco dizia, faltou isso. A crise da Igreja Católica é uma crise de prepotência, de fechamento, de prelados, da Cúria Romana, de bispos, que sempre acharam que estão fora do mundo, fora da lei. Né? Eu me lembro, na época que começaram a aparecer os primeiros escândalos de pedofilia na diocese de Boston. Um bispo brasileiro, que era secretário de um outro bispo que gosta de uma cauda de 6 metros, que roda por aí, na época, que presidia um dos tribunais de Roma, ele disse assim, nós não precisamos da lei civil. A Igreja Católica é autônoma, ela julga os seus problemas com o direito canônico. Eu disse isso, eu tenho texto, mostro para quem quiser. Essa mentalidade prevalecia, inclusive, na hora do tratamento legal dos problemas. E o Francisco dizia lá, o problema é a igreja autorreferenciada, ela esquece da sua origem, esquece da sua missão, acha que existe por si e para si mesma. Ó, isso aí é interessante porque depois, na hora de Francisco lançar a plataforma do seu pontificado, ele vai cunhar um outro conceito que agora já virou coqueluche, virou jargão, que é a igreja em saída. Quer dizer, a igreja em saída é o antídoto da igreja autorreferenciada. Mas eu acho que essa percepção crítica muito honesta, muito transparente, muito firme de Francisco, com certeza construiu o perfil do candidato viável, do candidato possível, que vem exatamente para solucionar a crise, portanto, para reformar. E Francisco já vai chegar dizendo, ok, então, a igreja, aliás, a igreja está sempre em reforma, ele repete essa frase que se atribui muito a Lutero, mas ela é anterior, ela é medieval, né, que a igreja está sempre em reforma, uma vez que ela tem uma origem, um mistério que exige que ela reforme permanentemente. O Francisco assume, de fato, esta postura de um Papa que veio para reformar. Nós organizamos um livro lá, eu não estava nas Paulinas ainda, era o Afonso, nosso colega já falecido aqui do departamento, que é da PUC, eu conheceu muito bem, sobre Francisco. E, na época, me sobrou escrever um texto sobre o que seria essa reforma. Eu me lembro que falava lá, olha, um aspecto é reforma disciplinar. Não tem como, tem que fazer uma reforma disciplinar que está com problema. Outra coisa é uma reforma moral também. Você tem que mudar as mentalidades, as percepções, os valores, não é? Outra coisa é uma reforma política, porque envolve membros, envolve episcopado, envolve processos políticos, envolve Cúria Romana, uma igreja do tamanho da Igreja Católica, e, é claro, termina numa reforma institucional que vai esbarrar lá no Código de Direito Canônico, por exemplo. Né? Quer dizer, diversas esferas que desafiavam Francisco naquele momento. Francisco entra e começa a sua reforma a partir do próprio pontificado, eu acho. Acho que a sagacidade pastoral dele e jesuíta dele, não é? Ele se apresenta como um novo tipo de papa, que pede que o povo reze primeiro para ele, para depois ele dar a bênção. Né? Escandalizou muita gente. Muitos diriam que ele estava desacralizando o papado. Não é? Mas, de qualquer forma, Francisco se apresenta como um papa, sim, que veio para reformar e vai começar reformando o próprio papado. Primeira coisa, sai, não vou morar mais no Palácio Apostólico. Ele dizia, por razões psiquiátricas eu não vou morar. Eu acho que tem mais, por razões políticas. Né? O outro que morou lá dentro, o próprio mordomo, o sistema... No fundo, o recado é o seguinte, não dá para morar aqui dentro da Cúria Romana propriamente dita. Eu tenho que sair dessa estrutura se eu quiser ter uma distância para fazer a reforma. O recado está muito político, está muito bem dado. E vai morar no hotel. Está lá até hoje, morando no hotel.
Quem for comer na casa de Santa Marta, obviamente o acesso é muito restrito, ele pega a fila, vem, serve, senta e come, não é? As más línguas dizem assim, ao menos ninguém vai pôr veneno, porque está todo mundo junto, né? Para quem não topa, não é? Para quem não gosta, mas enfim. Então ele começa, de fato, modificando a própria percepção de papado e vai dizer isso logo em seguida, o papado tem que se reformar. Um poder papal muito centralizado não é bom para ninguém, é preciso descentralizar. O princípio da colegialidade do Concílio Vaticano II tem que valer de verdade. Então, as conferências episcopais têm que ter uma maior autonomia, à maneira dos ritos orientais, com seus sínodos, e assim vai. Não é? Então, Francisco começa a renovar a própria imagem do Papa, e eu não tenho dúvida de que hoje, se quiser dizer o que é que já renovou, com certeza a imagem do Papa é uma outra imagem, e que não será mais a mesma daqui para frente, não é? Não será mais a mesma. Esse é um ponto importante. Agora, a partir de onde que Francisco faz a reforma? É muito interessante, porque a mídia explora, claro, o lado mais polêmico. Dentro da Igreja Católica, às vezes se olha aquilo que parece ser ruptura, e se destaca muito quais seriam as rupturas que o Papa Francisco está fazendo, tanto no sentido de destacar as rupturas, quanto de cobrar rupturas mais drásticas nas reformas dele, né? A coisa vai um pouco por aí. Quer dizer, na verdade, o que se deve observar é que o Francisco ele não fala muita novidade. A primeira coisa, o Francisco ele é um Papa que implanta suas reformas no marco do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi uma grande assembleia dos bispos de 62 a 65. Eu não me lembro, porque eu estava nascendo, mas qual era a ideia fundamental do João XXIII quando convoca o concílio? Fazer um adornamento da Igreja. Não é de uma coisa aqui lá, não é para condenar a heresia nenhuma, mas fazer um adornamento geral da Igreja. Francisco é um Papa da era conciliar. Então, esse é o primeiro marco. E ele leva adiante o adornamento do Concílio Vaticano II. Não é outra coisa. Começa do método conciliar. O concílio tem vários métodos, obviamente, lá dentro. Nós fizemos um dicionário, o Marchione está aqui, ajudou, né? Você acha vários métodos do concílio, mas se tem algo que é fundamental no concílio, me parece que em duas direções. O primeiro movimento metodológico básico do concílio é voltar às fontes. O que é voltar às fontes? É ir lá na Sagrada Escritura, no texto bíblico. É ir na patrística, quebrando um pouco aquela hegemonia pesadíssima, secular do sistema escolástico. Não dá para aprofundar isso aqui, mas predominava o sistema escolástico. Era como que furar essa parede e ir às fontes. E repensar o conjunto da fé, o adornamento, o primeiro movimento, se faz repensando o conjunto da fé a partir das fontes. Fontes bíblicas, fontes patrísticas. Então, quem lê qualquer documento do concílio vai encontrar, de uma forma muito clara, a presença do texto bíblico fundamentando, quando se fala de igreja, de ser humano, de matrimônio, de diálogo com os outros, e etc, etc. Esse é o primeiro movimento do adornamento. Agora, como se trata de fazer um adornamento, o concílio se depara com outro grande problema, que é o mundo presente. É o mundo da década de 60. O Sputnik já tinha dado o giro em torno da Terra. Já existia a ONU, a Guerra Fria entre leste e oeste. Uma série de revoluções que vêm no pós-guerra e que reestrutura o planeta, se está bom ou não é outra conversa, reestrutura o planeta economicamente, reestrutura o planeta culturalmente, reestrutura o planeta tecnologicamente, sob todos os aspectos. E como entender o mundo, então esse é um outro desafio. Digamos que o primeiro ele é vertical, vai às fontes e retira de lá os elementos para interpretar as coisas da fé e da realidade. O outro movimento é achar a ferramenta para compreender a situação atual, de década de 60, de um mundo completamente mudado, e que a escolástica não respondia mais. Aqui se depara com o desafio de acolher o mundo moderno, com seus problemas, com as suas angústias, com as suas esperanças, como dirá mais tarde um documento do concílio, a postura de sensibilidade, de acolhida e não de condenação. O João XXIII dizia, na abertura do Concílio Vaticano II, assim, olha, eu me deparo todos os dias com os profetas da desgraça, que só vê
prevaricação, que só vê desgraça, diz, não dá. Há que acolher o mundo moderno com simpatia, primeiro, reconhecer as coisas que tem de bom. Segunda coisa, discernimento. E como é que eu faço discernimento para entender a economia, a cultura? Ouvindo as ciências. Então, o Vaticano II fez isso. Buscou as ferramentas, as mediações para entender a sociedade. Esses são os dois movimentos. Francisco continua, no meu modo de ver, avançando nesta metodologia fundamental do Concílio Vaticano II. De um retorno às fontes, eu acho que Francisco vai à raiz. Então, quando ele diz, é preciso voltar ao querigma, é preciso voltar à experiência primeira, em todos os documentos. Na Laudato Si, o Evangelho da Criação. Na Amoris Laetitia, é preciso resgatar da experiência fundamental do Cristo misericordioso, para depois eu chegar na norma. É a partir dali que eu interpreto a norma e não o contrário. Falando aos bispos da Itália, não me lembro agora, talvez 2015, ele vai dizer o seguinte, os senhores têm sim toda uma missão de preservar a doutrina, de preservar a tradição. Agora se lembra uma coisa, que a doutrina cristã chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra encarnada, e aí ele usa uma metáfora, numa carne macia, e não num corpo fechado e petrificado. Essa é a doutrina fundamental. A imagem é muito interessante, né? É uma imagem que inverte o método, digamos assim. Eu escrevi esse livrinho aqui sobre o método do Papa Francisco, onde eu entro nessas questões. Como é que ele entende a tradição e a doutrina? É fundamental, mas entende a maneira conciliar. Não é? Então, esse é o movimento. Primeiro, de ir às fontes, e ele vai dizer, você vai... A fonte fundamental é a experiência para o cristão do Cristo vivo. Antes de tudo. Antes do texto que codificou, antes da tradição, essa é a experiência fundamental. Isso é básico no pensamento Francisco, está levando adiante o movimento conciliar. A outra, a saída para o mundo. Ele diz que a igreja tem que estar em saída, ela precisa ir às periferias humanas, às periferias existenciais, às periferias geográficas, né? Francisco toma isso com um rigor tremendo. Esse movimento, de novo, é conciliar, ele está tirando as consequências. Então, é nesse sentido que eu disse que não há muita novidade. E ele vai dizer depois, na Evangelii Gaudium, é a Igreja Povo de Deus, da Eclesiologia Povo de Deus, que está toda formulada lá no documento conciliar, é a sensibilidade para com a história, é a igreja que é a defensora da justiça, intransigentemente, em qualquer tempo e lugar, é a hierarquia entendida como serviço ao povo de Deus, o capítulo da hierarquia lá da Constituição Lumen Gentium vai dizer exatamente isso, trabalha primeiro a eclesiologia do povo de Deus, depois, na sequência, vem a hierarquia, que é o terceiro capítulo, ela vai dizer, aquilo que foi falado no segundo capítulo é o que vale para o terceiro capítulo. A hierarquia existe para serviço do povo de Deus. É isso que Francisco está dizendo, ó, com a igreja em saída e com tudo mais. Então, este é um primeiro marco importante. Claro que tem um segundo marco, que Francisco é um cardeal da Argentina, da América Latina, e que leva consigo a tradição pós-conciliar, de adaptação do concílio, que foi sendo gestada, construída na América Latina desde a Conferência de Medellín. A Conferência de Medellín foi o primeiro esforço de traduzir o concílio para a realidade latino-americana. Então, aquilo que o concílio apresentou como premissa mais geral, como coisa mais universal, mais genérica, aqui adquiriu concreticidade. Por exemplo, a colegialidade como princípio. Aqui, a colegialidade se exercitou com os bispos da América Latina. A ideia de que cada igreja particular concretiza a igreja universal. Esse princípio se tornou concreto aqui na igreja latino-americana. A sensibilidade para a humanidade e para com os pobres. Aqui, Medellín faz a opção preferencial pelos pobres. Então, aqui se deu uma concreticidade da tradição do adornamento do Concílio Vaticano II. Levou adiante o Concílio Vaticano II. O Bergoglio é alguém que leva isso. Eu orientei uma tese, ela não está aqui, exatamente, uma parte é exatamente sobre isso, para mostrar como é que esses elementos estão presentes na história
Como é que foi a Argentina em relação a Medellín, por exemplo? Como é que foram os jesuítas em relação a Medellín? E com documento, como é que isso foi atualizado na Argentina? Então, este é o cardeal da Argentina, não tem outro, não vem de outro mundo. Ele leva consigo essa tradição. Aí o hemisfério norte fica muito irritado, porque vai dizer assim, esse Papa é muito latino-americano. Claro, primeiro que não tem jeito de não ser, é daqui mesmo que saiu, não nasceu do oco do bambu, feito Saci Pererê, e nem caiu do céu, feito paraquedas. É aqui que vai. Nenhuma diferença. O João Paulo II era um polonês e levou a experiência polonesa para o Vaticano. Se isso foi bom ou não foi bom, a gente analisa depois, mas essa é uma contingência humana inevitável. Então, é óbvio que Francisco é aquele que leva a tradição latino-americana. Nós acabamos de publicar recentemente pela Paulinas um livro chamado Teologia do Povo, de um teólogo jesuíta argentino, Juan Carlos Canoni, que foi professor de Francisco, viveu com Francisco durante 17 anos. Eu tive lá umas conversas com ele, interrogando sobre alguns aspectos de Francisco, muito interessantes, não é? E ele diz, olha, aqui está a raiz do pensamento de Francisco. Leia o que significa a Teologia del Pueblo, argentina, que é a tradução do Concílio de Medellín, da teologia latino-americana, lá em Buenos Aires, com os jesuítas, né? Então, este é o segundo marco para entender a reforma de Francisco. Sem isso, a gente não entende. Repito, o hemisfério norte vai achar ele muito latino-americano, né? Mas esquece de perceber que um era muito alemão, o outro era muito polonês, o Paulo VI era muito italiano. Ok, inevitavelmente. A questão é como é que o local que ele leva junto se articula com o universal. Aqui é o grande desafio. Que é o grande desafio. Que eu acho que Francisco faz com uma maestria tremenda. Terceiro ponto, estamos lidando com um jesuíta. Inevitavelmente. Essas renovações elas se dão no marco de uma tradição jesuítica, da espiritualidade, do discernimento das situações históricas, o discernimento dos conflitos, né? O método ignaciano diz, você precisa conquistar uma indiferença. Isso explica profundamente comportamentos de Papa Francisco, né? Quando pergunta a ele, como é que o senhor faz? Eu tenho um cardeal de dentro da Cúria Romana escrevendo contra o senhor. Ele diz, eu não perco uma noite de sono. Eu durmo sossegado. E pode acompanhar. Agora, recentemente, em relação ao sino da Amazônia, bombardeio sereno. Muito inaciano. E os documentos dele têm um conteúdo inaciano muito interessante. Eu acho que ele faz síntese. Por exemplo, o método ver, julgar e agir, que não foi inventado na América Latina, é da Bélgica, não é? Mas que a ação católica adota e a América Latina utiliza. Ele faz uma síntese de discernimento inaciano, de espiritualidade inaciana, com o método ver, julgar e agir. E assim vai. Então, estamos, sim, lidando com um Papa jesuíta. Esse próprio retorno às fontes, ele faz um retorno às fontes muito inacianamente. Muito inacianamente. A experiência do Cristo vivo, que me interpela, que é imagem, que é vida, que é texto, e eu preciso transitar da imagem para o texto. A meditação inaciana vai aí. Então, é um Papa jesuíta, sem nenhuma sombra de dúvida, e que lê a tradição a partir deste lugar de jesuíta, né? Todo mundo sabe, o primeiro Papa jesuíta da Igreja. Então, esses três marcos, eles nos explicam, nos ensinam como é que é esse ensinamento do Papa Francisco. Eu vou pular a metade das coisas que eu tinha preparado e quero chegar rapidamente aqui na questão da indiferença e da solidariedade. Olha, esse negócio da indiferença e da solidariedade é da idade do cristianismo. Aliás, o cristianismo é isso, não é? O cristianismo é a superação de qualquer postura de indiferença, de isolamento, de individualismo, que esqueça do outro, que negue o outro, não é? Estive nu, me vestisse, tive fome, e assim vai. Não é? Isso é norma, isso é norma absoluta do cristianismo. Francisco, obviamente, adota isso como postura de vida, que a gente precisa sair da indiferença, assume como uma máxima do seu pontificado e propõe como uma dinâmica, um imperativo para a vida cristã. Seja como recuperar a sensibilidade, eu acho que esse é o primeiro. O cristão é convidado a recuperar a sensibilidade e aprender a chorar com os outros e chorar a situação dos outros. Nós não choramos mais.
Aqui eu acho que o discurso dele em Lampedusa, se lembra disso? O discurso dele na ilha de Lampedusa é um discurso que, em termos de ciência da religião, eu acho que é o mito fundante. É aquela narrativa que dá a base e que orienta. É fantástico esse discurso. Eu vou puxar algumas frases que eu acho que vale a pena, para quem nunca viu o discurso de Lampedusa, acessa lá no site do Vaticano, acha. Então, ele está falando, ele está pensando, obviamente, nas vítimas de afogamento dos imigrantes africanos que tentam atravessar o Mediterrâneo para chegar na Itália. Ele começa, é da liturgia do dia das leituras, ele começa com a seguinte pergunta, parte da pergunta de Deus. Adão, onde estás? Aí entra com a segunda pergunta, que é a pergunta de Deus para Caim. Onde está o teu irmão? São duas perguntas que Deus coloca no início da história da humanidade, e, portanto, dirige também a todos os homens de nosso tempo, incluindo a nós próprios, mas eu queria que nos puséssemos uma terceira pergunta. Quem de nós chorou por esse fato e por fatos como este? A morte dos imigrantes no Mediterrâneo. Quem chorou pela morte deste irmão e dessa irmã? Quem chorou por essas pessoas que vinham no barco? Pelas mães jovens que traziam seus filhos, por estes homens cujo desejo era conseguir qualquer coisa para sustentar as suas próprias famílias. Somos uma sociedade que esqueceu a experiência de chorar, de padecer com. A globalização da indiferença tirou-nos a capacidade de chorar. Então, é claro, é uma questão de sensibilidade individual. Agora, ele diz o seguinte, mas essa questão ela tem a ver com um sistema mundializado, de um sistema que tem um modo de gerir o capital internacional e de um sistema que é individualista, que é consumista e do bem-estar. Ele dirá assim, a cultura do bem-estar que nos leva a pensar em nós mesmos torna-nos insensíveis aos gritos dos outros, faz-nos viver como se fôssemos bolhas de sabão. Estas são bonitas, mas não têm nada. São pura ilusão do fútil, do provisório. Essa cultura do bem-estar leva à indiferença a respeito dos outros. Antes leva, aí ele repete essa noção, antes leva à globalização da indiferença. Neste mundo da globalização, caímos na globalização da indiferença. Habituamo-nos ao sofrimento do outro, não nos diz respeito, não nos interessa, não é responsabilidade nossa. E aí ele vai concluir o discurso dizendo assim, peçamos ao Senhor que apague também o que resta de Herodes no nosso coração. Peçamos ao Senhor a graça de chorar pela nossa indiferença, de chorar pela crueldade que há no mundo, em nós, incluindo aqueles que no anonimato tomam decisões socioeconômicas que abrem a estrada aos dramas como este. Quer dizer, você tem gente, tem um sistema que gera situações como essa, e tem gente decidindo, não cai do céu. Não é? Quem chorou hoje no mundo? Termina o discurso fazendo essa pergunta. Acho que aqui é um discurso emblemático, repito, onde Francisco mostrou a que veio, qual é a sua ética, qual é o rumo do seu pensamento, e aí os documentos que vêm em seguida, eles vão ratificando essa postura. Quando chega a Laudato Si, por exemplo, né, que eu acho que vai ter um encontro, né, Zé Antônio, sobre a Laudato Si exclusivamente, não é? Da sensibilidade com o planeta Terra, que geme, o que o cristão é convidado a assumir como postura ética, econômica, política, de mudança de hábito perante essa situação. Né? Eu diria aqui que tem essa ideia da solidariedade que supera a indiferença, avança para dentro da igreja. O documento Amoris Laetitia não é outra coisa, do ponto de vista desse critério, que adotar um critério de compreensão das famílias em situações irregulares a partir de um princípio básico de sensibilidade, de misericórdia, de acolhida, que supere a aplicação universal e fria da norma. O documento é todo montado em cima desta argumentação.
Então tem também um sentido moral e, obviamente, tem um sentido místico, político, social, quando ele diz que a questão dos pobres é um imperativo. Ele diz o seguinte: a questão dos pobres é um imperativo de tal ordem, de tal gravidade para a fé cristã, que nenhuma hermenêutica eclesial tem o direito de relativizar. Está lá na Evangelii Gaudium, não é? E aqui ele avança para a acolhida dos migrantes. Nosso programa, a gente tem uma parceria com a Urbaniana de Roma, todos os anos, em julho do ano que vem, que trabalha a questão do migrante. A gente vai aprofundar no próximo ano a questão de Francisco e a acolhida dos migrantes. O que é, do ponto de vista político, muito desconfortável para a Europa. Não por acaso Francisco tem sido alvo de críticas de toda uma direita política que se articula, de ultradireita política, que se articula no planeta. E que vê em Francisco um imenso problema para o hemisfério norte, um imenso problema para uma suposta soberania das nações, na medida em que ele propõe a abertura. E aí a famosa frase dele, né, que a gente construa pontes e não muros. É preciso acolher e não se fechar. Se torna, então, uma figura, em jargão nosso aqui, profética, não é? Mas politicamente desconcertante para aquilo que é interesse dos poderes econômicos e políticos dominantes no planeta, não é? Rapidamente, eu acho que é isso. Eu estou terminando aqui o tempo. Você tinha pensado perguntas, Antônio? Uma. Olha, nós temos aqui uma coleção que nós planejamos lá, que quer responder o seguinte: os que não topam Francisco costumam dizer o seguinte: Francisco não tem teologia. É um pastor que veio da Argentina, do fim do mundo, mas não tem uma consistência teológica. Essa coleção é para dizer o seguinte: Francisco tem uma teologia, ela chama Teologia do Papa Francisco. Ela está em andamento, eu escrevi um sobre método, o Manzato aqui da casa escreveu sobre a Cristologia de Francisco, um jesuíta de BH escreveu sobre a doutrina social, tem um outro aqui que escreveu sobre a questão da homilia no Papa Francisco, o Paulo Suiz, que é um alemão radicado no Brasil, escreveu sobre a questão missionária, e assim vai, ela está aberta e em construção. Tem vários outros títulos, nós já passamos os 10 títulos para explicitar qual é o pensamento teológico do Papa Francisco, dentre outras coleções referentes a ele que temos lá na editora. Muito bem. Eu queria ressaltar um ponto apenas sobre a espiritualidade dele como jesuíta. Lembrando que ele mesmo já falou que o livro de cabeceira dele são os exercícios de Santo Inácio de Loyola. O segundo ponto que eu queria ressaltar é o seguinte: ele teve um problema lá com a ordem na Argentina e ele foi como que exilado durante 2 anos para Córdoba. Há 2 anos atrás eu estive em Córdoba, no congresso do Instituto Jacques Maritain, e eu fiquei sabendo o seguinte: a Universidade Nacional de Córdoba, hoje do Estado, ela foi fundada pelos jesuítas. E com a expulsão dos jesuítas da Argentina, Marquês de Pombal, aqui no Brasil, atingiu a Argentina e outros países da América Latina, a universidade foi confiscada. Hoje é uma universidade estadual. A única coisa que ficou com os jesuítas é uma igreja maravilhosa. E esse exílio, ele ficou 2 anos lá, 2 anos aprofundando a espiritualidade, porque é uma paróquia pequena, viu, João Décio? E em seguida ele foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires. E o terceiro ponto é o seguinte: a espiritualidade não é solta. Isso vem desde Santo Inácio com a fundação da ordem em 1540. Ad majore Dei Gloria, para a maior glória de Deus. Só comentando, Renato, ele diz o seguinte, que esse suposto castigo, que é o tal do exílio de Córdoba, posto para estudar, né? Tem várias interpretações do famoso, agora já virou o termo, exílio de Córdoba. Ele diz que, tudo bem, foi um exílio, mas que foi o período mais importante da vida dele, né? Porque ele estava fazendo um doutorado na Alemanha, tem isso ainda, né? Para um jesuíta, está se doutorando, ele é chamado da Alemanha, o doutorado é interrompido, e ele vai ser confessor
a igreja de São José, se não me engano. Não sei qual é o santo, mas enfim. Ele vai ser confessor na igreja, então, de um doutor se doutorando na Alemanha, voltou a ser confessor. Ele disse, foi a melhor coisa da minha vida. Ali eu convivi com os pobres, eu escutei os dramas humanos, e ali eu refiz a minha vida. Ele diz isso, né? Isso é importante. E essa coisa que você disse, espiritualidade não se desencarna. A temática da encarnação, eu acho que é central. Ainda não teve ninguém que topou escrever sobre a teologia da encarnação de Papa Francisco. Eu acho que é chave central. Nós não chegamos, a meu ver, na chave central, que é a ideia da encarnação, que é um dos itens também dos exercícios espirituais inacianos. Né? Mas ele tem uma teologia da encarnação que perpassa o pensamento dele. Né? Tocar a carne sofredora de Cristo na carne dos que sofrem, dos que padecem. É concretíssima, é uma espiritualidade encarnada, concretíssima, não é? Só para avisar também que tem a lista de presença nessa mesa azul aqui, para quem quiser já sair. O Décio é bem clara, bem abrangente, profunda, mesmo na exiguidade do tempo, a sua exposição, eu agradeço. Né? E queria fazer uma pergunta. Uma das acusações que está sendo feita sobre o Sínodo da Amazônia é que o instrumentum laboris seria meio panteísta. Né? Aqui tem os meus alunos, eles sabem que é panteísmo, que é teísmo. Né? Isto é, que praticamente o instrumentum laboris, feito por um grupo teológico, a acusação vem da América do Norte, né? Um grupo teológico que equipara demasiado a natureza com o homem, exalta demasiado a doutrina xamânica, a maneira de pensar das tribos como uma comunicação divina, e a natureza comunicação divina, está certo? O que é que você responderia a esta acusação? O texto o pensamento do Papa, que eu não alinhavei isto. Ele tem alguma resposta a esta atitude? Mas eu acho que é uma primeira coisa. O instrumento labor, eles dizem, o instrumento labores foi feito por um grupo de teólogos, é verdade. Como todos os instrumentos labores, quem pega e faz o instrumento labores, é claro que é um grupo de técnico e que trabalha. Paulo Suys foi um deles, né, que viveu na Amazônia, que é um missiólogo, que foi presidente da Associação Mundial de Missiologia, doutor em Mister. Quem conhece Paulo aqui? Você conhece. Né? Paulo foi um deles. Então, é claro que é um grupo de teólogos, só que é um grupo de teólogos, eu quero dar o peso para o instrumento labores. Não peso de magistério, evidentemente, porque o sínodo não aconteceu. Ele não tem status de magistério. Mas o instrumento labores, Marchione, foi sim um grupo de teólogos, junto com bispos delegados pelo Papa, e o Suys me narrou, eles tiveram 2 reuniões com Francisco. Então, não é um documento feito distante do Papa. Eles já estiveram em reunião com o Papa. O Papa conhece o instrumento labores e, ainda que não é assinado, ele aprova o instrumento labores. Essa é uma primeira questão importante. Segunda questão, o instrumento labores é parte de um processo sinodal. Então, quando o cardeal Miller aparece criticando e dizendo eles, Miller fala isso, eles perguntam, eles quem? É um sistema. Não, para aí. É um grupo de igreja, com bispo, com papa, trabalhando um documento de trabalho. Então, não dá para deseclesializar o instrumento labores da maneira como essas críticas que você está fazendo referência faz. Segunda coisa. Terceira coisa, eu acho que tem um paradigma ali que o Burke nunca viu, que o Miller não conhece, que é uma outra maneira de refletir a fé pautada numa teologia, numa ecoteologia. Eu já li várias vezes esse documento, estou escrevendo sobre ele um artigo, eu não vi panteísmo em lugar nenhum. Nem insinuação de panteísmo em lugar nenhum. O documento segue o método Ver, Julgar, Agir e parte de uma análise econômica, social e cultural da realidade amazônica. E nesta análise resgata a importância das tradições locais.
dizendo, olha, é importante respeitar as culturas indígenas, resgatar as tradições indígenas, preservar as tradições indígenas naquilo que ela tem de genuíno da sua cultura, etc., etc., e dialogar com as tradições indígenas. A Evangelho Nunciandi já utilizou o termo enculturação da fé, que você precisa dialogar. Eu não vejo grande novidade nisso. Aí o que eles dizem é assim, mas idealiza muito a natureza. Está posto a discussão se idealiza ou não a natureza. E ele avança mais. Aí ele contrapõe uma teologia ecológica com uma teologia antropocêntrica. Eu acho que o Miller exagera absolutamente quando ele quer construir uma teologia do antropocentrismo. Ele justifica o antropocentrismo e mais, com uma teologia do desenvolvimentismo aí por debaixo, que está superada nas ciências humanas há muito tempo. Então, assim, eu acho que há ali, sim, um confronto, provavelmente, de paradigmas que a gente precisa analisar e compreender, mas tem afrontas e ressentimentos nessas afirmações, por exemplo, de panteísmo. Eu não enxergo panteísmo em lugar nenhum, de forma alguma. Criticam o seguinte, esse documento, ele afirma que a Igreja Católica não detém a salvação. Bom, isso é Concílio Vaticano II. O princípio clássico extra ecclesia nulla salus, você sabe disso, está superado com o Concílio Vaticano II. A Igreja Católica não é a detentora da salvação oferecida por Deus em Jesus Cristo. Aí, a famosa discussão do concílio, se a Igreja Católica é a Igreja de Jesus, ou se na Igreja Católica subsiste a Igreja de Jesus. No concílio, a gente trabalhou esse como um verbete no dicionário do concílio, e foi muito interessante quem entrou por essa análise dessa questão, que foi quente no Concílio Vaticano II, e que estava por debaixo, era exatamente isso. O concílio quer dialogar com as igrejas protestantes, quer dialogar com o islamismo, quer dialogar com o judaísmo. Como é que eu vou dizer que eu detenho a salvação? Isso não tinha condições no Concílio Vaticano II. Então, significa o quê? Reconhecer que a salvação vem de Deus. A salvação está no reino, está no plano geral. A Igreja Católica é sacramento universal de salvação, é uma referência, mas reconhece que lá tem salvação. Está havendo uma verdadeira retaliação, e eu vi isso em redes sociais de grupo que reza o terço aqui numa paróquia vizinha, e dizendo isso. Mas onde já se viu dizendo que a Igreja Católica não detém a salvação? Mas, faz 50 anos que essa teologia foi enfrentada, debatida e definida pelo Concílio Vaticano II, e dizendo, existe sim, Deus tem os seus planos, existe salvação lá fora. O Concílio brigou para afirmar isto. Agora vem dizendo, voltando para antes do Concílio, porque reconhece que tem salvação lá fora. E aí, a questão do diálogo com as culturas indígenas, e diz, está adotando a pagelança, mas que bobagem. Que adotando a pagelança onde? Quando você fala em enculturação, você fala em discernimento. O documento fala o tempo todo em discernimento dos sinais dos tempos. Agora, em diálogo, em acolhida da cultura amazônica. Eu acho que é um grupo que não entende o que significa isso e fica no âmbito dogmático, e aí não tem jeito, né? É outro método. Não dá para dialogar com... Agora, sabe o que eu acho? Eu acho que, no fundo, são interesses econômicos. Mapeia, você já falou, é grupo que vem do norte do mundo, que vem do centro do poder, que vem no fundo, enxerga uma grande ameaça no sino da Amazônia, porque vai tocar interesses econômicos, vai discutir modelo econômico, vai discutir modelo de desenvolvimento, vai discutir intervenção na Amazônia. Eu acho que, no fundo, é isso. Aí o Miller vem fazer uma teologia do desenvolvimento humano. E aí esse jogo do ecocentrismo, do antropocentrismo, que dá um bom debate, eu acho que isso vai pegar fogo lá no sínodo, não é? Mas eu acho que ignora uma chave central do instrumento Labores, que é a ideia de ecologia integral. A ideia de ecologia integral é exatamente para dizer o seguinte, o ecológico não separa do humano. O que é ecocêntrico não exclui a centralidade do ser humano, muito ao contrário, chama o ser humano para uma responsabilidade ética no habitat onde ele está.
trata a Amazônia como um sujeito, mas como um sujeito que é ecológico, como um sujeito que é cultural, como um sujeito que é político. Eu acho que é por aí, enfim. Sim, é possível fazer essa relação, né, Renato? Mas eu acho que o conceito de ecologia integral quebra essa tese de que esquece o ser humano, que absurdo, que bobagem. Eu, pessoalmente, sou meio panteísta, né? E me lembro sempre da luta de Thomas Merton. Né? E Thomas Merton achava que o catolicismo precisaria de um pouco de panteísmo. Tanto que ele morreu indo para o Oriente, lá em Bangkok, né? Eletrocutado, assim, num encontro de monges panteístas lá no Oriente. Né? Muito bem, agradeço a atenção de vocês. Tem tempo para mais uma pergunta? Ou... Meu caro, eu tenho uma banca 1h da Não. tarde. E aí eu tenho que almoçar ainda, porque senão eu não aguento a banca, né? Alô? Então tá bom, João, te Deixa agradecemos. eu te falar uma última coisa. Eu acho muito oportuno, parabéns, Zé Antônio, de fazer esse ciclo de palestra para a gente promover uma recepção do Papa Francisco, para entendendo o que ele fala, e não reproduzir o que roda nas redes sociais sobre o Papa Francisco, que vai recortando, colando, vai reproduzindo, sem saber o que ele pensa. O intuito dessa coleçãozinha é fazer, então, estudos bem curtinhos, simples, acessíveis. Ali embaixo tem, e tem outros números lá na... Então, eu acho que a gente precisa fazer, sim, a recepção do pensamento do Papa Francisco, para que ele seja entendido, né? Então, muito bem, parabéns pela iniciativa. Ok, João, obrigado. Mas parabéns à Coordenadoria de Pastoral Universitária. Te agradecemos mais uma vez, obrigado por tudo. Obrigado. E não temos ainda definido o próximo palestrante e nem tampouco o tema, mas aguardem. Muito obrigado a todos. Até mais.